Salve galera, tudo bacana? Voltamos aqui com mais um vídeo para vocês. Meu nome é Lino Almeida e esse é o canal onde aqui os movimentos eles são friamente calculados. Hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. É um tema relativamente simples, porém muito importante, pois ele é usado em muitas outras áreas da matemática, né? Os conjuntos numéricos que nós temos aqui, escrevi 4 conjuntos numéricos aqui, porém tem o quinto que é o conjunto dos números reais e no final eu vou explicar por que eu não escrevi eles aqui, né? E nós temos aqui, já de início, o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N, com um tracinho aqui. E ele é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente crescente, ou seja, ele é formado por números inteiros positivos. Esse é o conjunto dos números naturais. Ele também pode ser representado por n, com um asterisco aqui na frente, que significa que é o conjunto dos números naturais com exceção do zero, ou seja, nesse caso aqui o zero não aparece, não está no conjunto dos números naturais com exceção do zero. Seja 1, 2, 3, 4, 5 e infinitamente crescente. E aí, seguindo, nós temos então o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, um tracinho aqui, e ele é formado pelos números, eu vou deixar já o sinal aqui, os 3 pontinhos, infinitamente, porque ele é os números negativos inteiros e os positivos inteiros. E como ele é infinitamente decrescente e infinitamente crescente, então ele é infinitamente crescente para cá, nós vamos começar a partir do 5. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente crescente. E aí nós temos também o conjunto dos números inteiro, assim como no caso dos números naturais, nós temos também o conjunto dos números inteiros, com exceção do zero. Seria semelhante todos os números acima, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, com exceção do zero agora, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente crescente. O conjunto dos números inteiros, ele não para por aqui. Ele tem uma outra particularidade que seria esse Z com um sinalzinho de mais embaixo, que seria o conjunto dos números inteiros positivo, ou seja, não negativo. Então ele parte aqui do zero, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente crescente. Ou seja, ele é como se fosse os números naturais. Os números inteiros positivo é semelhante aos números naturais. E ele também pode ser escrito dessa forma aqui, ó. O Z, sinal de mais, e sem o zero, que é com asterisco. Ou seja, nesse caso seria sem o zero. Ele também pode ser escrito os números inteiros negativo, ou seja, os não positivos, que seria, nossa, eu tô bem pra caramba para fazer esse sinalzinho aqui, né? Que seria aqui, ó, infinitamente decrescente, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E para por aqui, mas também ele pode ser representado com os inteiros negativos, com exceção do zero, né? Que seria semelhante, porém sem o zero. Aqui seria semelhante, porém sem o zero.
Seguindo adiante, então, nós vamos agora para os números racionais. Os números racionais é todo aquele número que pode ser escrito na forma de A sobre B, com A e B são números inteiros, ou seja, ele pode ser escrito na forma de fração, onde tanto A como B tem que ser número inteiro, ou seja, ele está dentro desse conjunto, né? Tanto infinitamente decrescente como infinitamente crescente. Então, A e B, ele é escrito dessa forma, e A e B tem que estar dentro dos números inteiros, sendo que B, ele tem que ser diferente de zero, ou seja, aqui é como se fosse uma fração. Se eu tenho uma fração aqui, 1 sobre 2, aqui está ok, ele é um número racional. Porém, B, que é esse número aqui de baixo, é sempre o denominador, ele não pode ser zero, porque B tem que ser diferente de zero. Ou seja, os números racionais é todo aquele número que pode ser escrito na forma de fração. Mas aí nós temos uma dúvida. 5 é um número racional? 5 é um número racional. Poxa, mas ele não está na forma de fração. Sim, mas ele pode ser escrito na forma de fração. Porque 5 não é a mesma coisa que 10 sobre 2? Sim, porque 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, isso é igual a isso. Então, 5 também é um número racional. Assim como se eu perguntar 0,7, ele pode ser um número racional? Ele é um número racional, porque 0,7 é igual a 7 dividido por 10. É a mesma coisa. Assim como se eu perguntar também, sei lá, 0,222 dízima periódica. Nesse caso, quando é dízima periódica, também é um número racional, porque 0,2222 é a mesma coisa que 2 dividido por 9. Outro exemplo, se nós pegarmos um número negativo 8,3. 8,3 é um número racional? 8,3 é um número racional, porque ele é a mesma coisa que menos 83, perdão, dividido por 10, ou seja, menos 8,3 é a mesma coisa que menos 83 dividido por 10. Então, também é um número racional. Partindo aqui para o próximo, então, nós vamos para os números irracionais. Os irracionais. Eu só esqueci um detalhe aqui, que os números racionais, ele é representado pela letra Q. Ok? Agora, então, partindo para o conjunto dos números irracionais, que é representado pela letra I. Deixa eu colocar logo aqui, antes que eu esqueça. Ele é representado pela letra I, o conjunto dos números irracionais, e são números que não pode ser escrito como fração, ou seja, eles não podem ser escritos dessa forma. Ele não pode ser escrito como fração, ou seja, dízimas não periódicas seria. Nesse caso é uma dízima periódica, mas se fosse um valor com dízima não periódica, ele seria no caso. Um exemplo, raiz de 2. Aqui seria uma raiz não exata. Não exata. Se fosse uma raiz exata, ele até poderia achar um valor, por exemplo, sei lá, raiz de 9. Raiz de 9 é igual a 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Ou seja, 3, ele também pode ser escrito numa forma de fração, sei lá, 3 sobre 1. 3 sobre 1 é uma forma de fração que é a mesma coisa que 3. Porém, nesse caso, raiz de 2 é uma raiz não exata. Assim como o número π. O número π, ele não é uma dízima periódica, que seria o 3,14159 e assim por diante. Ele também é um número
irracional, certo? Agora, para a gente entender como que funciona aqui, ó, nós partimos dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. E tem os números reais. Mas nós vamos entender agora como funciona. Nós temos aqui, então, os números naturais dentro de um conjunto que está dentro dos números inteiros, que é o Z, ou seja, todo número natural é um número inteiro, que está dentro dos números racionais, que está aqui, ou seja, todo número natural ele também é um número inteiro, como ele também é um número racional. E aí tem um outro número, um outro conjunto, que é o conjunto dos números reais. Pera lá, mas e cadê o conjunto dos números irracionais? Irracionais está aqui, ó. Ele não socializa com ninguém, ele é meio alienado, então ele está sozinho. O conjunto dele é ele e acabou. Os números irracionais, ele pertence ao conjunto dos números reais, até porque todos os conjuntos pertencem ao conjunto dos números reais, porque todo número é um número real, ele existe. Porém, os números irracionais, ele pertence somente ao conjunto dos números reais. Diferente do conjunto, por exemplo, dos números reais, que pertence aos inteiros e aos racionais. Tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula eu vou trazer alguns exemplos, algum exercício voltado para essa definição de conjuntos numéricos. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo aí, compartilha, se inscreve no canal aí e ative o sininho aí para mais notificações e para mais vídeo aí. Um abraço.